Olá, boa tarde. Mais um vídeo com o Mundo dos Crotos AP. E o tema desse vídeo é como eu faço para adquirir várias mudas diferentes, várias espécies diferentes, né? Porque geralmente, acredito eu, como vocês também devem ter a curiosidade de como conseguir tantas mudas de tantas variedades diferentes, né? Como é que eu faço para me conseguir várias variedades diferentes? Que a gente vai numa floricultura, geralmente a gente vai encontrar o Petra, vai encontrar outro que é muito comum, o Concha, o Pé de Pata, que o Pé de Pata a gente encontra, o Ginga também a gente vai encontrar. Mas essas espécies diferenciadas, o Eleonor, por exemplo, o Língua de Dragão, o Maçã, o Variegata, o Golden Bell, o Lasanha. E até esse raio de sol não é muito fácil de achar. O Ice Stone, então, ele é muito difícil de achar. Tanto esse Red quanto o Neon, eles são muito difíceis de encontrar. Então, como que eu faço para me achar o Nectarine? Como que eu faço para me achar essas variedades? Essa aqui também é uma variedade um pouco difícil de achar. Pelo menos eu só encontrei em uma floricultura. E como que eu consigo essas variedades diferenciadas, digamos, mais específicas para me encontrar? Como que eu fiz? Até o samba foi difícil aqui na minha cidade, aqui o samba foi um difícil de eu achar. Ele parece o ginga, só que é só verde e amarelo. Foi difícil de eu achar. Porém, o que que eu fiz? Comecei a andar nas floriculturas, primeiro da capital onde eu moro, né? Dos bairros que eu moro. Como eu tenho veículo próprio, eu vou em floricultura por floricultura. Às vezes só encontro uma variedade, às vezes não tem, às vezes só tem acho que eu já tenho, que no caso é repetida. Aí eu vou em outra floricultura, em outros gardens, em lojas em alguns supermercados que tem também algumas variedades. Difícil, mas a gente encontra. Então, praticamente a gente tem que garimpar. E em vários lugares que vende planta. Às vezes tem aquelas vozinhas que cuidadores de planta, que vende planta, que elas têm umas variedades que ninguém tem. Nesse caso, por exemplo, esse pé de pato eu encontrei foi com uma cuidadora de plantas que me vendeu uma muda dessa. Então é muito difícil de a gente encontrar. Então, o que que eu como foi o jeito mais fácil que eu encontrei para mim conseguir algumas espécies sem estar garimpando tanto? Eu vou numa floricultura que é do município vizinho, que ela é, digamos, de grande expressão, é uma floricultura grande, que ela exporta para outros lugares, tanto como compra de outros estados. Aí eu peguei o WhatsApp deles, digamos que eu interagi, fiz uma amizade com eles, aí eu mando no WhatsApp deles, ó, vocês têm essa muda? Especifiquei que eu era colecionador para eles e informei que eu tinha interesse em outra variedade. Aí eu digo, aí eles, olha, me diz aí a variedade que tu tem interesse, tu me manda foto que a gente vê se encontra com outro fornecedor em outro estado. E assim eles fazem. Aí eu mando a foto, bora ver, ainda não achei. Aí eles vão procurando fornecedor para mim. Se eles encontrarem, eles me dizem, olha, eu encontrei aqui, vou mandar pedir. E aí geralmente o preço de algumas é mais caro, das mais difíceis de encontrar, como esse aqui, ele é um difícil de encontrar, o Stone, aqui no meu estado, né? Então, tipo, ele foi caro. A muda dele era grande, era caneludo, eu fiz uma poda radical para ter várias mudas dele, ele foi R$ 150, hein? Caro, caro mesmo. Em compensação, esse aqui, o Stone, já foi 40. Também difícil de encontrar. Mas aí eu já comprei com um amigo. Então, tipo, foi mais fácil de negociar o valor, sabe?
Então, mas algumas mudas são difíceis, os valores aumentam cada vez que a planta é mais rara. Essa aqui, por exemplo, o Red Maçã, você vai encontrar ele até 350. O mínimo que você acha 200. Nunca vi menos do que isso, né? Então é uma planta cara, ela tem um valor, digamos, mais expressivo, né? Olha, o Golden Bell, ele é uma planta, ele pequena, ela foi uma muda de R$ 70, uma muda pequena. Então, tipo, umas plantas, são tipo plantas mais raras, difíceis de encontrar, que até para o fornecedor dá trabalho. Então, ele garimpa, então ele coloca um preço mais elevado, porque ele sabe que não é qualquer lugar que tem, não é qualquer fornecedor que ele vai encontrar. E assim eu faço para encontrar algumas variedades diferentes. Olha, por exemplo, isso aqui é fácil, na minha cidade eu encontro. Até nas ruas tu encontra ela. Encontra na frente de algumas casas. As minhas são todas compradas, todas compradas. Eu não vou lá e quebro um galinho da frente da casa de ninguém. Bem que às vezes dá vontade, mas fico naquela vontade e prefiro ter as minhas plantas por meios próprios, tá? Que às vezes dá vontade de a gente pegar e quebrar um galinho ali, mas também isso também não é nada demais, né? A gente pegar, falar com o morador proprietário da casa que tiver a planta, a gente chega e conversa se pode tirar um galho para fazer uma muda. Eu acho que também não há problema. Mas, por exemplo, são variedades difíceis. A variegata aqui na minha cidade eu acho que eu já vi em um lugar só. E é muito difícil da gente achar. Essa aqui já é mais comum, a canarinho. Esse aqui, por exemplo, das folhas gigantes aqui, eu nunca vi em lugar nenhum. Lugar nenhum aqui na minha cidade. Muito comum aqui é o ginga que a gente vê na frente das casas. Em algumas casas, difícil. Essa variedade também aqui, ela é comum. Essa aqui também é comum. Essa também, essa. O parafuso também e o concha. Tirando essas, são todas mais difíceis. Você não encontra essa aqui em nenhum lugar, quase nenhum local. O americano também é difícil de achar. O lasanha. Esse aqui também foi difícil. Essa aqui você já encontra é um pouquinho mais fácil. É o pé de pato verde e amarelo. O Zanzibar também já tem em alguns lugares, mas também não é muito fácil. Mas as outras, essa aqui, por exemplo, eu só conheço um lugar que tem ela. Só um local, que foi uma senhorazinha que eu acabei fazendo serviço para ela e acabei comprando. Essa aqui que não era a matriz dela, ela já era grande também quando eu comprei, mas não era a matriz dela e ela acabou me vendendo, né? E foi assim que eu fui adquirindo as minhas plantas. Essa aqui, por exemplo, ela é cara. Só que eu ganhei ela. Eu ganhei de um cara que era dono de um consultório de odontologia. Ele tinha uma bem na frente do escritório dele. Falei, eu mostrei pra ele, né, que eu era colecionador, que eu tinha um canal e tudo mais. E falei que eu tinha interesse na planta, se ele me vendia. Ele falou, não, que é isso. Vou lhe dar. Ele me deu um galho. Mas também não, tipo, eu falei que eu queria comprar, né? Mas ele pegou e me deu o galho. E o nectarinho dele era divino, assim, as folhas bem grandes, igual esse maçã. Só que a folha do nectarinho, ela é um pouco diferente da do maçã. Então, foi um presente, né? Porque ela é em torno de... Eu vi na floricultura ela de 200 para frente. Então, eu economizei R$ 200 nela. E já até propaguei. Tenho duas no caso dela. Tem uma estaquinha dela que já tá dando muda. Então, futuramente eu pretendo vender plantinhas, vender mudas de crota. Por exemplo, eu já tenho várias aqui, ó. Do negro tenho, já tenho jandaia, já tenho concha, já tenho essa espécie amarela aqui. Tudo vai ser para venda. E tem algumas aqui, ó. Vai ser tudo para venda. Essa aqui não, que é um imperial amarelo. Então ela ainda tá pequena. Aí o outro imperial vermelho que eu tenho, que eu fiz muda de galho também, mas ainda aparentemente ainda não realizou, porque está com ainda próximo de uma semana. E são essas as variedades que eu tenho, né? Aquela variedade aqui
digamos que comum na minha cidade, né? Digamos que comum. Já neon a gente já não acha em qualquer lugar. Mas essas são as variedades que eu tenho, as variedades que eu estou propagando. Vou ter mudas apenas para mim, para o meu estado, para minha cidade, né? Porque eu pretendo ser um vendedor especificamente só de crotos com coloração já bem colorida, digamos assim, né? Mais vibrante, né? Já adaptada ao sol, aquela planta que a planta chega na sua casa, você já coloca diretamente no sol. Já leva a planta já adubada. Você só vai ter o cuidado de, com algum tempo, você mudar de vaso ou plantar diretamente na terra. Quero vender plantas de qualidade, né? Não vender qualquer planta, porque às vezes, por exemplo, já teve planta que eu trouxe da floricultura e expus no sol. Por exemplo, essa aqui, ela queimou a folha. Eu fui colocar no sol e mesmo sabendo, né, eu ia adaptar ela no sol, mas aí eu percebi que ela vai ter que ficar um pouquinho na sombra e aos poucos eu vou colocando ela pro sol. É o período de adaptação. É que geralmente a gente não compra as plantas na floricultura já adaptada, né? É sempre assim, ela tá adaptada só para a sombra. Então, no sol dificilmente você já vai pegar uma planta rustificada. Vender uma planta rustificada com uma qualidade, uma planta com vários galhos, não só com, por exemplo, só com o galho central. As minhas que eu cuido, olha, por exemplo, elas são todas cheias de galho, porque eu faço uma poda não a de beliscão, mas um pouquinho mais drástica de que a de beliscão, para que ela gere mais brotos e seja uma planta mais cheia, né? Que tenha folhagem desde do seu caule ao seu tronco, né? Desde o tronco até a sua base, na verdade. Até o final da planta, mais especificamente. Então, olha, por exemplo, essa aqui é pequena, mas ela tem vários está aqui. Vários brotos, ó. 1, 2, 3, aqui para baixo tem mais, ó. Vários brotos saindo. Então é uma planta que é diferenciada dessas que a gente compra geralmente na floricultura, que só a estaca principal. Então é isso. Eu quero agradecer muito às pessoas que têm inscrito no nosso canal, os novos inscritos, a quem já acompanha nossos vídeos. Um abraço e obrigado.